Muito bem, com Bíblias abertas no texto de Atos, capítulo 17. Nós estamos iniciando nesse momento tempos de devoção, pregação da palavra de Deus. Atos, capítulo 17, é o nosso texto. Nós vamos ler até o versículo 9, a nossa leitura indo até o versículo 9. Aqueles que podem se colocar em pé para que façamos essa leitura, que assim procedo. Atos 17, nós estamos com o texto mencionado pelo escritor do livro de Atos, escritor humano, Lucas, que registrou quando Paulo, Silas e Timóteo chegaram na cidade de Tessalônica. Primeira vez na vida destes homens, como portadores das boas novas de salvação, com esta missão, chegando em Tessalônica. Vamos ler lá então? E passando por Anfípolis, Paulo, que havia saído de Filipos, percorrendo uma distância provavelmente de 50 quilômetros, chegando em Anfípolis, pernoitou lá em Anfípolis, passou a noite. Depois ele segue de Anfípolis, que aí para a Polônia, 48 quilômetros, e aí ele vai então chegaram a Tessalônica. De Filipos a Tessalônica, 160 quilômetros em média, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e juntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Não sei porquê, mas Lucas não quis estabelecer esses fatos de maneira numérica. Ele apenas estabeleceu de uma outra forma. Versículo 5: Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Os quais Jasson recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram essas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jasson e dos demais, o soltaram. Receber satisfação, para nós aqui, é muito compreensível. Dizer que Jasson e os demais pagaram fiança, com a promessa de que Paulo não mais iria perturbar aquela localidade, iria sair daquele lugar. E aí então, pagando fiança, dessa maneira prestando satisfação, a Bíblia usa esse termo, as autoridades o soltaram.
Vamos orar nesse momento. Ó Deus eterno, Deus bendito, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Lemos na palavra do Senhor que grande é o Senhor. O Senhor é digno de louvor. Este nosso empenho, deixando os nossos lares, vindo para a reunião com o teu povo, é um privilégio, é uma satisfação poder congregar para servir, para adorar o Deus vivo e verdadeiro. Já na nossa reunião, estivemos no momento dos cânticos, esse momento tão importante que nos encaminha para o tempo de ensino da palavra do Senhor, dentro dessa chamada metodologia que nós temos no culto. Tempo para os louvores, os cânticos congregacionais e também, ó Deus, tempo sobremodo oportuno para reunidos estarmos no estudo, no aprendizado, recebendo a compreensão da palavra do Senhor. E por essa palavra, por essa mensagem, pelos ouvintes, pelo mensageiro, nós oramos pela obra do Santo Espírito do Senhor. Confirma, ó Deus, dentro do teu propósito, o teu agir. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Obrigado, você se colocou de pé. Deus abençoe a porção que nós lemos da palavra dele. Iniciamos nosso período, nosso momento, estudando a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Estivemos nas primeiras duas reuniões, primeiros dois cultos, destacando alguns fatos importantes relacionados com a ida de Paulo para a cidade de Tessalônica. Destacamos isso com os irmãos, destacamos. Você recebeu uma compreensão de onde Paulo estava realizando o trabalho, que era na região começa com A, região da Ásia, isso, região da Ásia Menor. E na primeira mensagem, impedimento para eles de pregar o evangelho ali. Deus queria vê-los em outro lugar. Naquele exato momento, era a preparação de Deus para eles para um outro lugar. Então a placa impedidos estava sendo visível para eles. Até que, intentando ir para cá e para lá, impedidos, lá em Troade, na Ásia Menor, Paulo teve uma visão. Um varão da Macedônia se apresentou clamando: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí o escritor Lucas diz que com esta visão, entre eles era nítida a compreensão. Deus os estava chamando para pregar o evangelho na região da Macedônia. Numa segunda mensagem, depois de falarmos de impedimento, nós falamos que ir para a Macedônia, naquele momento, era para Paulo e seus companheiros o grande desafio, porque o trabalho na Ásia Menor era promissor, igreja desenvolvendo, crescendo, Paulo entre eles realizando um bom trabalho,
tinha também a direção do Espírito Santo, havia sucesso. E entendemos por um outro lado que ir para a Ásia Menor era enfrentar o desconhecido, era algo do aspecto sobrenatural que envolvia para eles nessa missão dificuldades espirituais e dificuldades físicas. Espirituais porque Paulo, lá na Macedônia, na região, já em Filipos, uma moça escrava com espírito de adivinhação, que para com os seus senhores, sendo usada dessa maneira, dava grande lucro. E Paulo, quando expulsou o espírito daquela jovem, eles foram acusados de estarem praticando algo contrário aos costumes daquelas pessoas e foram levados para a prisão. Aí vem perigo físico. Então, além de perigo espiritual, perigo físico, mas, por fim, nós entendemos, ir para a Macedônia seria algo proveitoso. Tanto é que as igrejas que foram ali estabelecidas se tornaram igrejas frutíferas. E a igreja de Tessalônica sendo então aquela que iria destacar-se como a igreja modelo, a igreja exemplar, que posteriormente Paulo então iria destacar as qualidades daquela igreja como uma igreja modelo, como uma igreja exemplar. Hoje à noite, o nosso momento da devoção da palavra é exatamente esse: Tessalônica é a cidade, e nessa cidade a igreja estabelecida, a igreja estabelecida em Tessalônica. Provavelmente o momento que Paulo visitou essa cidade tenha sido no ano 50 depois de Cristo. E o primeiro contato do apóstolo Paulo chegando nessa cidade, ele é interessante, porque esse primeiro contato de Paulo quando ele chega nessa cidade é, na verdade, a maneira como Deus o conduzia na sua metodologia de trabalho missionário. Então, qual era a metodologia do trabalho missionário de Paulo? Paulo tinha um método, tinha uma metodologia. Qual era a estratégia usada por Paulo para anunciar a palavra de Deus? Qual era a forma, a maneira como Paulo usava para pregar o evangelho? Isso é interessante, irmãos. É interessante. Não era apenas uma questão de chegar no lugar e pronto, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não. Que lugar mais frequentado por Paulo para anunciar o evangelho? Qual o lugar mais frequentado por Paulo para anunciar o evangelho? Além de Tessalônica e depois de Tessalônica, só no capítulo 17 de Atos, nós temos Paulo em 3 cidades, que foi Tessalônica, Bereia e depois Atenas. E quando você vira a página para o capítulo 18, você já vai encontrar Paulo de imediato em Corinto. Mas havia uma metodologia, uma estratégia. Porque quando nós falamos em igreja sendo estabelecida, nós vamos entender por 3 considerações bíblicas, extraídas da palavra de Deus, que foram usadas para que essa igreja fosse estabelecida. 2 pontos importantes, 2 pilares importantes para o estabelecimento dessa igreja, da forma como ela foi estabelecida.
Este pilar vai nos levar a 3 considerações, e este outro pilar a 2 considerações importantes. Mas são 2 pilares, e cada pilar, um tem 3, outro tem 2. Mas depois você vai entender melhor sobre isso. Primeiramente, nós queremos destacar para você essa metodologia, o método de Paulo, quando ele chegava num lugar para pregar o evangelho, para se apresentar como missionário que ele era. Então ele tinha um método dado por Deus, e que foi o método usado dele como pregador. Lucas nos entrega aqui em Atos 17 este método usado pelo apóstolo Paulo. Quando o texto diz que eles passaram por Anfípolis e Apolônia, chegam a Tessalônica. E o que é que havia em Tessalônica que fez com que os olhos do apóstolo Paulo brilhasse? Quando ele viu um lugar como este, estava ali o lugar ideal para que no momento oportuno lá Paulo chegasse. Ele ia chegar, pode ter certeza disso. E Tessalônica tinha este lugar, e Lucas coloca aqui no versículo 17, assim que ele chega, onde havia uma sinagoga de judeus. A existência dessa sinagoga em Tessalônica, exatamente no lugar em que ela estava, não era meramente plano humano, era algo que vinha da estratégia também de Deus. Deus foi quem preparou as comunidades judaicas através do Império Romano para o quê? Para a pregação dos apóstolos. Você quer perceber algo que aquece e inquieta o coração de Deus? Missões, evangelismo, pregar o evangelho. Deus está pronto com todas as possibilidades e recursos provenientes dele para que eu e você sejamos usados como instrumentos pregando o evangelho. E quando Paulo viu aquela sinagoga, ele já era, Lucas vai dizer assim no versículo 2: e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. Lucas não é apenas o escritor do livro de Atos, mas ele é um excelente observador. Talvez eu e você já lemos tantas vezes o livro de Atos, tantas vezes, e não atentamos tanto para uma percepção de Lucas, observando. Eu era garoto, meu pai contratou um senhor para um serviço de carpir. Como vocês chamam? Capinar, não é? Um terreno. E eu fiquei observando o homem que estava realizando o serviço. Ele trabalhava, eu ali observando. Em dado momento ele parou, assentou numa pedra e pegou a enxada com aquela lima e estava afiando o corte da enxada. Mas não era apenas afiando o corte da enxada, ele estava fazendo uma pausa, uma mudança de atividade que dava a ele um certo descanso em meio ao trabalho. Depois ele voltou e assim, dado momento, novamente afiava. Se você pegar uma linha de produção
de faqueiros ou faqueiras numa empresa, lidando com carne, qualquer interrupção é um momento para afiar o instrumento de trabalho. O que é que eu quero dizer com isto? Metodologia, método, algo que você faz que é o seu costume, você tem por costume, faz parte daquilo que você está acostumado, um método que você usa. E Lucas diz: e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados. Por que sábados? Por que por 3 sábados? Disputou com eles sobre as escrituras, porque o pessoal da sinagoga se reuniam no sábado. Então Paulo chegou em Tessalônica na menor fração de tempo possível. Ele já tinha ciência, já estava na consideração dele: sábado estaremos na sinagoga. Deus tem trabalho para nós na sinagoga. E o decorrer da semana, preparação, porque a Bíblia diz, lá vai dizer que Paulo por 3 sábados disputou com eles sobre as escrituras. O que Paulo ia fazer não era algo inédito que estaria acontecendo apenas em Tessalônica, mas não sei porquê. Eu não consegui encontrar outra parte que Lucas vai dizer assim: e como tinha por costume. E olha que eu vou ler com você agora vários trechos da palavra mostrando este costume do apóstolo Paulo. E é só aqui que menciona isso. Será que é porque agora ele estava chegando na região da Macedônia? Será que é porque agora ele estava chegando numa região nova, a Europa, depois daquele clamor, daquele varão? Mas vamos lá então, entender esse lugar mais frequentado por Paulo para anunciar o Evangelho. Volta comigo para Atos capítulo 13. É o início das viagens. No capítulo 13 é Paulo e Barnabé. Aqui tem João, Marcos também está com eles. Lá em Perge da Panfilha, ele vai se apartar deles. O que eu e você lemos em Atos 3:5? E chegados a Salamina. Antes eles desceram para Seleucia, depois navegaram para Chipre, e quando chegaram a Salamina, anunciavam a palavra de Deus onde? Está abaixo, irmãos, nas sinagogas dos judeus. Lucas faz questão de dizer, de enfatizar, é a sinagoga dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Então era Paulo, Barnabé e João. Mais tarde formaria o trio Paulo, Silas e Timóteo, agora em Tessalônica. Paulo está de novo entre 2 homens, formando o trio de 3. Muito bem, vamos para mais um texto, no capítulo 13 ainda, versículo 14. Agora João se apartou deles lá em Perge da Panfilha, e eles saindo de Perge, agora é Paulo e Barnabé, chegaram a Antioquia da Pisídia. Eu e você lemos na Bíblia, de vez em quando pergunta assim: onde os cristãos
aliás, onde os discípulos, os seguidores de Jesus, foram pela primeira vez chamados de cristãos. Você lembra onde foi isso? É Antioquia, mas não é da Psídia não. Atos 11, 26, Antioquia da Síria. Mas aqui é a Antioquia da Psídia, nesse capítulo 14. Atos 11, 26, Antioquia da Síria. Aqui é a Psídia. Onde, entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E neste texto aqui, para você ter uma ideia, nesse texto aqui, no capítulo 13, eles vão para a sinagoga, assentam, depois da lição da lei e dos profetas, a liderança da sinagoga resolve dar a palavra para alguém que tenha algo de consolação para o povo. Os olhos de Paulo brilharam. Que momento sugerido, que oportunidade! Ele se colocou em pé e com a mão pediu silêncio. E começou no momento em que Deus estabelece o seu povo, escolhe o seu povo. E depois passa pela escravidão do Egito, libertação, 40 anos de deserto, introdução do povo na terra de Canaã, e por 450 anos, Deus lhes dando juízes, até o profeta Samuel, quando o povo pede um rei, e Deus lhes concede Saul por 40 anos, e depois deste, Deus levantou Davi, achei Davi, homem segundo o meu coração. E está pregando do versículo 17 até o versículo 41. E quando ele chega em Davi, da descendência deste, ele chega então em Cristo, em Jesus. Ele vai provar, como vai dizer aqui em Atos 17, este Jesus que vos anuncio é o Cristo. Ele vem até Davi, porque da descendência de Davi era a maneira como Paulo pregava, usando as escrituras dos hebreus, ou o que nós chamamos de Velho Testamento, a lei e os profetas. E para muitos e muitos e muitos judeus, é necessário, pela palavra, mostrar que as profecias haviam sido cumpridas, e que aquele Jesus que dentre eles esteve, e que foi sim morto, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, ressurgiu dentre os mortos, o mesmo Jesus que havia se manifestado para Paulo na estrada de Damasco, quando ocorreu a conversão dele. E o ponto de contato para Paulo, sinagoga, começando com aqueles que conheciam, indo até os que eram religiosos e aqueles que nada conheciam. Mas ele começava com um auditório de pessoas que já conheciam as Escrituras. E no versículo, ele vai pregando até o versículo 41. Cadê o meu aqui? Ele faz apelo, e aí quando sai os judeus da sinagoga, os gentios rogam que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas, e no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Onde é que Paulo estava? Na praça da cidade? Não, na sinagoga. Lá em Atenas ele pregava na sinagoga e na praça, sim, mas o lugar preferido, predileto, que ele tinha por costume, era a sinagoga.
Então, entende? Você está percebendo? No capítulo 17, quando Lucas escreve, e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, de imediato ele escreve, onde havia uma sinagoga de judeus. É essa a expressão que Lucas usa. E quando você lendo o texto, apresentar uma sinagoga de judeus, e o missionário foi o apóstolo Paulo, pode ter certeza, na menor fração de tempo possível, na primeira reunião que a sinagoga tiver, vai ser o primeiro sábado, lá estava Paulo. Ele não perdia a oportunidade. O texto falou, e ele, não sei que dia da semana ele chegou lá, mas na primeira oportunidade, não foi um sábado só não. Quando Lucas escreve, foi depois do tempo cumprido, porque Lucas vai escrever quando ele já, por 3 sábados, o primeiro sábado, o segundo sábado, o terceiro sábado, ali em Tessalônica. A igreja de Tessalônica, ela foi estabelecida. Primeiro pilar, que eu vou ter dele algumas considerações. Ela foi estabelecida pela pregação de Paulo. Pela pregação. Deus usou o homem para estabelecer, fundar a igreja em Tessalônica. E ele era um pregador. Paulo era um pregador. Ele foi chamado para pregar essa função, tal qual eu estou fazendo agora. Ele foi chamado. Ele foi capacitado por Deus. Embora tão fragilizado fisicamente por causa da excelência das revelações, aquele espinho que lhe foi dado por um instrumento mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, mas ele estava debaixo, tanto quanto eu e você, da graça de Deus. Tanto é que para ele foi o que? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. Deus estava com ele, a missão era de Deus, ele era o pregador, o instrumento. Foi um sábado, foi 2 sábados, e no terceiro sábado, Lucas vai mencionar os resultados. Mas eu quero ainda ler com você, ainda questão da sinagoga, Atos 14:1. Atos 14:1. O texto de Atos, capítulo 14, versículo 1. Atos 14:1. Ainda Paulo e Barnabé. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão. Eu não sei porque Lucas parou de colocar números. Não está colocando mais número não está numerando não. Ele não está fazendo a medida por metros quadrados. Já vai direto aqui. Irmãos, uma grande multidão é muita gente, não é? O que você pensa? Fala assim, irmã fulano de tal recebeu na casa dela uma multidão. Muita gente. Muita gente. Estabelecendo por metro quadrado, você tem uma condição de, uma probabilidade, de uma quantidade numérica. Depois você faz as contas, quantas pessoas cabem por metro quadrado, a metragem geral do ambiente, tá? De repente a multidão é de 5.000 pessoas, de 3.000 pessoas, de 800 pessoas, de 600 pessoas. Tem multidão, tem massa, tem público.
De vez em quando a gente vê uma multidão. Você olha assim, é muita gente. A multidão que tomou a Avenida Paulista, você olha assim, é muita gente. Uma próxima da outra. Uma aglomeração intensa. E a Bíblia diz aqui que deu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Sinagoga, capítulo 16, versículo 13. 16, 13. Aí já não é sinagoga, mas aí é uma questão de uma reunião também no sábado. No dia de sábado, saindo fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, então assentamo-nos. Falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Ele usa das oportunidades, onde pessoas estavam se reunindo. E aí você vai entender daqui a pouquinho por que os judeus ficavam furiosos com Paulo, com a pregação de Paulo, que o problema dele de perseguição partia dos judeus, porque ele ia na sinagoga e o que ele pregava, além de inveja, instigava, impulsionava, estimulava o ódio dos judeus, e estes então se tornaram atrozes, perseguidores e hostis ao apóstolo Paulo. Mas Paulo, na sua metodologia, o lugar mais frequentado para anunciar o evangelho foi na sinagoga dos judeus. Entendeu? Sinagoga dos... Parece até uma redundância, né? A sinagoga era dos judeus, mas Lucas faz questão de mencionar a sinagoga dos judeus. Destaca. E o que é que tinha lá em Tessalônica? Sinagoga dos judeus. Não sei o tamanho da cidade de Anfípolis e Apolônia, provavelmente eram cidades menores, provavelmente não havia uma sinagoga, mas Tessalônica na época de Paulo tinha 200 mil habitantes. Como eu mencionei para você, uma cidade grande. Quem é que fundou a cidade de Tessalônica? Não, Paulo é a igreja. Paulo é a igreja. Quem é que fundou a cidade de Tessalônica? Ninguém gravou o nome daquele general comandado por Alexandre Magno? O general comandado por Alexandre o Grande, Alexandre filho de Filipe II, casado com a irmã de Alexandre Magno, Alexandre o Grande. O nome dele era Cassander. Este Cassander, no ano 315, a cidade tinha por nome Tessalônica, porque era o nome da esposa de Cassander, achava Tessalônica. A palavra vem de vitória sobre os Tessálias. E quem deu o nome para a esposa do Cassander foi o pai dela, o Filipe II, por causa disso, achava Tessalônica. E o Cassander homenageou a esposa, dando o nome para a cidade, então, Tessalônica, que hoje é Salônica, com 800 e alguns, acho que quase 900 mil habitantes, tem a cidade hoje, a Salônica, na Grécia. Salônica, a Tessalônica também serve, pode falar Tessalônica. Eu fico fazendo pesquisa, já até me arrumaram o voo, o avião que vai para lá, quanto é que eu vou gastar para chegar lá. O Google já estava me informando tudo da minha viagem para lá. Eu fico perguntando qual a distância, tal lugar para tal lugar. Já preparo o voo, quanto eu vou precisar de dinheiro para pagar a passagem, só de ida. Quantos euros eu preciso ter? De 500 a 1.000 euros para permanecer em tal lugar? Começa a conversar com o Google, já vai trazendo informações. Está aparecendo de Grécia para mim, de Europa, Macedônia, incrível. Você vai fazendo pesquisas nesse sentido.
Então, se você fosse companheiro do apóstolo Paulo nas suas viagens, e você chegasse num ponto novo de pregação, você já ia ficar perceptível. Você já ia até perguntar para alguém: ei, onde é que tem uma sinagoga aqui? Você ouviu que Paulo está na cidade? Você até sabe onde encontrá-lo, quando encontrá-lo e o que ele vai estar fazendo. Paulo chegou em Tessalônica. Vai estar sábado. Sabe onde? Onde vai estar sábado? Na sinagoga dos judeus. Porque ele tem isso por costume. Então, quando você lê ali Atos 17, e como tinha por costume, poxa, interessante isso. Então, se você estivesse visitando naquela época a cidade de Tessalônica, e você ouvisse dizer, chegou o apóstolo Paulo, e você tivesse informações básicas desse missionário, de como era a estratégia de trabalho dele, você vai assim: tem nada não, eu sei onde ele vai estar sábado, eu estarei lá, eu vou ouvi-lo. É como aqui, não é? Onde é que eu vou estar domingo que vem? Provavelmente eu vou estar aqui. Domingo à noite, onde é que você me encontra domingo à noite, de 7h30 a 8h30? Eu estou na live, eu estou pregando a palavra de Deus. É costume, é metodologia, é prática, que dá uma certa ordem, uma base, um alicerce para as coisas. Mas assim, você não trabalha com uma certa metodologia, um método, uma estratégia? Você vai, por exemplo, conhecer o trabalho de alguém, o trabalho que é feito, tem uma metodologia, tem uma maneira que ele é feito, que quem não sabe tem que aprender. É assim. O culto aqui tem uma certa ordem nos acontecimentos. A pregação da palavra de Deus tem uma certa ordem. A comunicação em público estabelece e obedece vários princípios. Para quê? Para ter uma boa ordem, para ser eficaz. E com as coisas de Deus, não é de qualquer jeito. Deus é um Deus de ordem, de princípios. E Ele mesmo entregou, vem dele, esta bandeira. E você vai perceber que quando quase toda uma cidade se foi para a sinagoga para ouvir Paulo, é porque eles sabiam, Paulo já está com a promessa. No sábado seguinte, ele foi convidado pelos gentios para pregar o mesmo sermão. Você imaginou algo assim? Eu estou pregando aqui, alguém chega: pastor, por favor, visita a minha igreja e prega essa mensagem na minha igreja. Os gentios falaram isso: queremos te ouvir de novo, vem, sábado que vem. E Paulo já estava lá, compromisso. E quando chegou o próximo sábado, toda uma cidade queria estar onde Paulo estava. E onde ele estava? Na sinagoga dos judeus. Ele tinha por costume. Igreja de Tessalônica estabelecida primeiro pela pregação do apóstolo Paulo. E ele tinha esse método para iniciar, pregando a palavra de Deus. Nenhum método melhor foi imaginado para se dar início a uma igreja do que reunir o pessoal e abertamente dizer: olha, as coisas que você precisa entender, começa com Deus, com o seu povo, e aí você vai igual o Paulo, chega em Davi, você já chega em Cristo, e fala: da descendência deste veio Jesus.
João, o precursor, o apresentou. O ministério de 3 anos, assim começou com Jesus, 30 anos e tal. Em primeiro lugar, a pregação, a igreja estabelecida pela pregação de Paulo. Primeiro item, pregação bíblica. Amém. Mas poderíamos dizer assim, pregação alicerçada na palavra de Deus, escritura dos hebreus, o Velho Testamento, porque com esse nome nós ainda não tínhamos essa escritura chamada, então agora depois, posteriormente foi chamada uma coleção de livros, Bíblia, vindo de Bíblios, Bíblia, coleção de livros. E Paulo tinha então um auditório de judeus, sempre tinha judeu onde estava pregando. Porque Paulo sempre estava entrando em contato com os judeus, além dos gentios, nas suas pregações, porque ele pregava principalmente na sinagoga dos judeus, mas ele era o apóstolo enviado para os gentios, mas era na sinagoga dos judeus que frequentemente o pessoal familiarizado, mas nem sempre o missionário vai encontrar um público assim tão familiarizado com a palavra de Deus. Bem poucos missionários encontram, mas como eu falei para você, Deus já havia preparado as comunidades judaicas através do Império Romano para a pregação dos apóstolos. Você percebe que cada lugar que eles chegam tem uma comunidade de judeus, tem uma sinagoga. Por que isso? Porque Deus mesmo é quem já havia preparado, através do Império Romano, essas comunidades para a pregação dos apóstolos. Por isso eles iniciaram por ali algo que vinha de Deus, que tem todo o recurso, o planejamento. Paulo chegou ao ponto de dizer assim: é bom pensar com o pensamento que Deus nos dá. A capacidade de pensar vem dele. Fiel é o que chama, o qual também o fará. Nós muitas vezes olhamos, gostamos de olhar para os nossos recursos humanos e olhamos e falamos assim: ah, mas eu sou pequeno. Quem é que falou assim no passado, quando foi chamado para uma grande missão? Toda vez que alguém é chamado para uma grande missão, tem a concepção de dizer assim: ah, mas eu sou pequeno, o menor. Gideão falou assim: ainda que a minha e a sua igreja seja uma igreja pequena e a missão de Deus seja grande, o recurso é dele. Amém? O recurso é dele. Com poucos ou com muitos, não faz diferença para Deus operar o seu livramento, a sua obra. A questão é se nós somos somos fiéis no nosso compromisso com Ele. Você sabe, pregação da palavra com o apóstolo Paulo tinha lugar, hora e dia marcado. E você percebeu que em todas elas ele era usado pregando, as portas se abriam para ele pregar. Na primeira que nós vimos, ele foi convidado. Alguém aqui, sabe aquele convite que assim, se alguém tiver alguma coisa de consolação para o povo, agora é o momento de você falar. Se deu frio na barriga ou não, geralmente dá. Paulo se colocou em pé. E Lucas registrou, escreveu a mensagem dele. Nós temos a pregação dele. Está lá, capítulo 13 ou 14 que eu mencionei para você. Portanto, pregação da palavra. É dessa maneira que a igreja é estabelecida. Muito bem, para a semana que vem, que não vai ser a semana que vem, vai ser na outra semana,
além de ser pregação bíblica ou dentro da palavra de Deus, pregação cristocêntrica. Expondo e demonstrando que o Cristo, que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Ele estava ali para falar de Cristo, o nome dos nomes, o Salvador do apóstolo Paulo, o Senhor a que ele servia, aquele que diz, vai, leva a palavra perante reis, os gentios. Ele trazia as marcas de Jesus, o nome, a pessoa, a mensagem era impactante. Mas o fato da pregação cristocêntrica vai ficar exatamente, voltando nesse assunto, creia-me, só em 2024. Vamos abrir o ano de 2024, dando sequência a este assunto. E confirmada o estabelecimento da igreja, depois nós vamos falar a carta em si, que Paulo então escreve, quando recebe notícias, envia para lá Timóteo, e aí que Timóteo fala para ele, o mais rápido possível, ele vai escrever a carta. Vamos colocar em pé. Se Paulo visitasse Barretos, certamente vindo para reunir conosco, ele estaria aqui conosco, nos horários que nós estamos aqui e no tempo que nós ficamos aqui. Ele tinha compromisso. Compromisso com a palavra de Deus, compromisso com a pregação do Evangelho, compromisso com aqueles que padeciam, não conhecendo. Muitos judeus zelosos tinham zelo por Deus, mas sem entendimento, e Paulo também pregou para estes. Em momento algum perdeu a oportunidade. A oportunidade que você perde, ela nunca mais volta, nunca mais. Se você perdeu, por exemplo, hoje de manhã Esther, instrumento de Deus, na lição da escola dominical, uma bênção, não é verdade, irmã? Uma bênção, eu fui abençoado. Eu vejo a Esther tocando, apresentando lição. Deus tem a usado com a bênção. Aquele momento da ação do Espírito Santo aqui, nem se tivéssemos filmado, reproduziríamos a mesma ação do momento em que estávamos aqui. É como agora, a ação do Espírito no momento que eu estou pregando aqui agora, ou com quem está acompanhando lá, é diferente de alguém que vai ouvir amanhã. É diferente. Para esse momento é única. Tem outra ocasião, outra oportunidade. E nós queremos ser abençoados. E não podemos perder a bênção. Como diz o texto, não percamos o que temos ganho. Que Deus, pelo seu propósito bendito e eterno, seja confirmando a sua obra em nós, de sermos compromissados, como você tem por costume,
Se você pegar o quarteirão que eu vivo, que eu moro, o quarteirão, gente, é possível que as pessoas saibam o meu nome, o meu sobrenome, muita coisa que eu nem tenho noção que eles sabem. Eu conversava com a senhora essa semana, ela é alguém que mora bem em frente a uma igreja. Ela fala da igreja, você pensa que a senhora frequenta a igreja? Nunca frequentou. Ela sabe quem por lá iniciou o trabalho, o nome, pai de quem, casou com quem, que é a esposa de alguém que traiu essa esposa. Ela sabe muita coisa. Por quê? Porque ela mora de frente. As informações, os acontecimentos andam. Tem informação. Se alguém tocar a campainha de casa agora, a vizinha vai dizer: a família está na igreja. Vimos eles saindo. Eles sabem para onde eu estou indo. Verdade. Eles sabem onde eu trabalho, o que eu faço. Eles sabem. O quarteirão todo. Na rua que eu moro tem 3 mulheres por nome Célia. E todas as 3 no quarteirão deste lado aqui. Todas as 3. Quando alguém pergunta: onde mora a Célia? Qual delas? Tem a minha que é dessa cor e as outras 2 da minha cor para frente. Você entendeu, não é? Tem uma vizinha que ela parece que trabalha no jornal. Você quer saber informações recentes, fresquinhas? Basta tocar 15 minutos de conversa com ela. A última notícia, que você nem imaginava o que estava acontecendo, ela sabe. Sempre foi assim. Não mudou e não vai mudar. É o ser humano. E alguém vai dizer assim: eu quero o Jesus que você serve. Tenho visto o que Deus está fazendo na sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, essa palavra do Senhor continua sendo como sempre foi e será, viva e eficaz. Que ela sempre assim seja no nosso coração, Senhor. Ela produz vida, ela tem um efeito sobre nossas vidas. Continue falando conosco, ó Deus, nos ensinando. Recebemos o ensino através da obra do Espírito Santo na palavra do Senhor. Queremos pregar a palavra do Senhor, porque é a palavra que deve ser pregada, ensinada. É a palavra que deve ser escondida no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Ó Deus, o nosso povo aqui e aqueles que nos acompanham pela transmissão, continue falando conosco. Oramos no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus bendito e as consolações do Santo Espírito sejam com todos vós. E todos dizem amém.